E como vimos, a Câmara dos Deputados começou a ouvir os convocados pelos parlamentares nas CPIs do MST e das apostas esportivas. E teve reunião de trabalho no Congresso Nacional sobre a CPMI do 8 de janeiro. Sobre isso, sobre essas CPIs, a gente conversa agora com o advogado constitucionalista Ricardo Yamin. Doutor Ricardo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, tudo bom? Boa noite a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Tudo bem, prazer é nosso. Doutor, para começar a conversa, queria que o senhor nos recapitulasse, nos explicasse o que prevê o Congresso Nacional, o regimento do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, em relação ao funcionamento de CPIs. São várias, né, que estão acontecendo, tem um limite para isso? Quantas podem acontecer ao mesmo tempo? A gente vive um momento único, acho, do Congresso Nacional, né, doutor? Eu, pelo menos, não me lembro de outro momento com tanta CPI. Já tivemos CPIs muito relevantes no cenário, mas agora parece que está tendo muitas simultaneamente. Hoje, Vitor, não há limite, não há nenhum tipo de previsão que limite o acontecimento de CPIs simultâneas. O acontecimento de CPI, como a gente sabe, ele pode, eventualmente, desacelerar a produção legislativa do Congresso, que é a atividade típica deles, mas isso é uma questão interna do Congresso, que, se entender que é o caso de instaurar CPIs, assim o pode fazer sem nenhum tipo de limite, desde que respeitado o regramento da Constituição e dos seus regimentos. E para a composição da comissão, doutor, para a escolha de quais deputados, quais senadores vão fazer parte, quem vai ser o relator, quem vai ser o presidente, como é essa definição, o que é que está previsto? As CPIs, em tese pela Constituição, normalmente são procedimentos investigativos feitos pela minoria, né? Para ser instalada, ela precisa da assinatura de 1/3 dos membros ou senador do Congresso para investigar um fato específico. Para a composição, normalmente são feitos acordos e acertos entre as bancadas dos partidos para que se possa dividir as nomeações, especialmente os cargos grandes, como relatoria, presidência, vice-presidência, entre os partidos. Então, as uniões partidos escolhem, normalmente, um membro ou outro para compor uma dessas casas. Normalmente, por acordo, eles acertam um da oposição, algum outro da situação, para poder deixar isso bem mesclado. E no caso dessas CPIs que já foram instaladas, que estão começando, em especial a do MST, né, que tem repercutido bastante, a gente entrou naquela fase, né, doutor, em que estão sendo apresentados requerimentos, né? É uma chuva de requerimentos, né? Tem tanto dos parlamentares governistas quanto dos de oposição para sugerir medidas a serem adotadas, pessoas que devem ser ouvidas, que devem prestar depoimentos. E é sobre isso que eu queria ouvi-lo, doutor Ricardo. Quem é que pode ser ouvido numa comissão parlamentar de inquérito? A pessoa que é alvo de um requerimento como esse, ela é obrigada a comparecer? Ela pode ficar em silêncio? O que é que prevê a Constituição em relação a isso, doutor? A Constituição é um pouco aberta em relação a isso. Quando é instalada uma CPI, o Congresso, aí, ou a Câmara, ou o Senado, ou se for o Congresso, os dois juntos numa CPMI, ganha funções atípicas de investigação que são normalmente típicas do Poder Judiciário. Os deputados podem apresentar requerimentos para a oitiva de testemunha, e as testemunhas, elas são convidadas a comparecer, né? A gente viu isso bastante na CPI que investigou a pandemia, que muitas das pessoas convidadas acabavam ingressando com habeas corpus no Supremo para pedir o direito de ficar em silêncio, porque ela poderia se autoincriminar. A CPI, apesar de ter esses poderes investigativos, não tem esse tipo de força superior ao do judiciário de, por exemplo, pedir para que alguém seja conduzido coercitivamente, seria de um pedido judicial. Mas as pessoas que forem comparecer podem permanecer em silêncio, resguardadas pelo Supremo ou não. E medidas como, por exemplo, quebras de sigilo, sigilo bancário, sigilo telemático, né, que é de mensagens de texto, sigilo telefônico, isso pode ser determinado por uma CPI? Pode. A CPI tem essa prerrogativa, desde que aprovado e votado, a CPI pode sim quebrar sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo telemático. A CPI não pode determinar escutas telefônicas, né? Para isso, só a contratação judicial. Mas a quebra de sigilo é sim permitida. O que mais está ao alcance dos deputados e senadores? Que tipo de medidas eles podem solicitar? Além dessas quebras de sigilo, eles podem
indicar testemunha, ouvir testemunhas, eles podem pedir para realizar audiências públicas, onde eles podem escutar representantes da sociedade, eles podem requisitar documentos e informações de órgãos do executivo, ou de agências reguladoras, ou de alguma coisa que tenha relação com o objeto da investigação, e eles também podem pedir a oitiva de ministros de Estado, de outros congressistas, para investigar. O poder de investigação é bem similar ao poder investigativo da polícia ou do Ministério Público. O senhor lembrou agora da CPI da Covid do Senado, né, doutor, que aconteceu em 2021. Eu lembro que uma discussão muito forte na época foi sobre se poderíamos ter ou não a presença do então presidente Jair Bolsonaro na CPI. E agora também é levantada a mesma hipótese em relação ao presidente Lula na CPI do MST. Isso pode acontecer? Um presidente da República pode ser levado até uma CPI, doutor Ricardo? Esse é um ponto bastante sensível. O presidente da República, como cidadão brasileiro, ele pode ser convidado a depor. O presidente tem algumas prerrogativas para depor, com a possibilidade de depoimento por escrito, mas todas as prerrogativas estão normalmente vinculadas à oitiva em inquéritos. Não tem uma determinação específica sobre esse assunto, mas, na minha opinião, eu entendo que ao presidente se aplicam as mesmas garantias que se aplicam ao cidadão. Ele pode ser convidado a depor, e se for uma questão super essencial, a CPI pode ir ao judiciário pedir para que o presidente seja conduzido à CPI, e se for o caso, na condição de investigado. Doutor, e aí, concluídos os trabalhos, o que acontece? Aqui, como a gente tem algumas CPIs em andamento, dá para ilustrar bem. As CPIs têm, os primeiros CPIs têm algumas alternativas. Por exemplo, quando a gente fala da CPI das apostas no futebol, a CPI tem tanto a possibilidade de fazer um relatório apurando os crimes, porque pode ser que tenha ocorrência de crime, tem um crime previsto no Estatuto do Torcedor, que é receber ou dar dinheiro ao favor para alterar resultado, como também a CPI pode propor um projeto de lei para regulamentar qualquer tipo de problema que tenha acontecido ou para tentar sanar algum tipo de irregularidade pela via legislativa. Mas o mais comum é a construção de um relatório abordando as provas produzidas, listando o possível cometimento de crime ou possível apuração dos fatos. Esse relatório é encaminhado para o Ministério Público, titular da ação penal, para que avalie e veja se é caso de propor a denúncia contra aqueles que foram investigados. E o Ministério Público é obrigado a fazer essa análise, doutor, ou isso pode ficar ali simplesmente sem uma resposta, que o Ministério Público simplesmente não responda se vai ou não oferecer denúncia, não leve isso adiante? Pode acontecer isso, doutor? O Ministério Público é o titular da ação e sempre vai ter que passar por ele. O Ministério Público pode, após a análise, entender que não teve cometimento de crime e pedir o arquivamento, ou seguir com a denúncia. Mas o Ministério Público pode sim entender que, apesar de tudo, não visualiza cometimento de crime, ele pode pedir o arquivamento. Perfeito. Vamos acompanhar então, né, para ver quais vão ser os desfechos, né, dessas CPIs todas, da CPMI, que ainda está a caminho, a CPMI do 8 de janeiro. Obrigado, viu, doutor Ricardo, mais uma vez, pela presença aqui com a gente, pelos esclarecimentos todos, pelas informações. Boa noite. Até uma próxima. Agradeço pelo convite e boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.